A gente pode depois falar um pouco sobre essa noção de sacrifício, que é uma coisa muito bonita. Não sacrificar animais, mas por que toda religião fala da ideia de sacrifício, né? De sangue, né? Quer falar disso agora? Acho que Vamos. Sacrifício é sacro ofício, né? É trabalho sagrado. Toda tradição espiritual começa com um povo que se ferrava muito mais do que nós, que tinha que trabalhar de sol a sol para poder comer, que tinha que criar seus animais, sua plantação. O que é o sacrifício? É você representar como sagrado, como importante, como belo e verdadeiro o esforço do teu trabalho naquele alimento. Então, quer dizer, tudo que você produziu na terra, você oferece a Deus porque você diz, a Deus com a forma que você quiser, com a religião, ou o povo de onde você vem. Desculpa, eu disse que eu sou um desastre. Você oferece como gratidão. Olha, você me concedeu a graça de trabalhar mais esse ano, de ter saúde para produzir comida para os meus filhos e tal. Então, eu estou oferecendo aqui no altar. Essa é a ideia de oferecer o sangue, é oferecer o fruto do esforço. E aí todo o sacrifício da antiguidade era oferecido a Deus, ou aos deuses, ou o que fosse, e depois comido, né? Quer dizer, mas é uma noção sobre o nosso trabalho que seria muito bonita da gente transportar para o nosso dia a dia. Sabe? Cada podcast que você faz aqui, cada encontro que a gente tem, ser um sacrifício no sentido de... É um trabalho sagrado, é um momento em que eu lembro. Essa vida é um privilégio. Esses encontros, essa oportunidade de sorrir, de chorar, de conhecer, são privilégios. Então, internalizar essa consciência de que, olha, eu oferto ao divino, seja o que for, eu oferto essa força que me deu vida, ou mesmo que seja o acaso, essa oportunidade de estar aqui, isso é a ideia de sacrifício. É representar simbolicamente o quão importante é estar vivo e servir. Essa noção de servir à comunidade, de servir ao próximo, de servir ao mundo, né? de que a nossa passagem por essa vida tenha significado e importância, isso é comum a todos os grandes mestres da humanidade, isso é comum a todos os grandes filósofos, dos mais materialistas aos mais transcendentais, e que a gente está perdendo por conta de um individualismo besta. Então, quer dizer, sei que a gente deu uma fugida violenta do hinduísmo, mas eu acho que vale a gente pensar em um mundo que está cada vez mais esvaziado, em que as pessoas estão cada vez mais desesperadas por sentido e significado nas vidas delas, entender que nós não viemos nesse mundo para servir somente aos nossos desejos. Sacrifício é, portanto, servir a uma causa maior. Ter uma relação com o outro de eu sirvo a um propósito da nossa felicidade comum, do nosso bem comum. Mas parece que é uma coisa cíclica isso, né? A humanidade vem, a gente passa por essa fase, depois tem uma fase de autoconhecimento, de misticismo, chame como... Aí depois vai para isso de novo. Parece que a gente está sempre num círculo. Isso, né? É uma ideia profundamente hindu. É o que eles chamam... Porque diferente da tradição judaico-cristã, que a história é linear, né? Deus criou o mundo, vai ter o fim dos tempos e acabou. Eles acreditam em yugas, em eras. Espirais. Tudo acontece, recomeça. Então, você tem eras de profunda escuridão. Para eles... É muito louco, Vilela. É o lance da Samsara lá, da cobra comendo o próprio rabo? Sabe por quê? Assim, o hinduísmo é a única dessas tradições antigas que falava desde sempre do conceito de zero, o conceito de vazio. Matemático mesmo foi inventado na Índia. Não existia, né? Até então esse conceito do nada. Do zero, a Bhaskara, a fórmula de Bhaskara que aprende no ensino médio era um guru. Bhaskara era um guru. E as equações matemáticas que eles inventavam era no esforço de tentar entender o universo. Caramba! E aí, assim, eles são... Mistura de religião com ciência. Astrologia, a medicina indiana sempre foi formidável. Assim, tem textos do que a gente chama de Idade Média, 1200 depois de Cristo, de cirurgia plástica rolando na Índia. Assim, cirurgiões reconstruindo narizes de princesas, porque barbárie sempre existiu. Então, o marido da princesa descobriu que ela traía ele, cortou o nariz dela. Caramba! O pai da princesa, que também era um rei, chamou os médicos dele e no texto está dizendo que eles fizeram enxerto a partir da pele da própria princesa, reconstituir o nariz. É o que a gente faz na cirurgia plástica hoje. Que doideira. E aí, assim... Eles então não acreditam na ideia de um começo e de um final? Não, todo começo leva a um recomeço. Eles são a primeira dessas tradições antigas que falam de números astronômicos, sabe? De planetas e de tudo. É bem interessante. E aí, assim...
eles falam de 4 grandes eras, né? E eles têm uns cálculos lá, uns que falam de milhões de anos durante essas eras. Então você tem Satya Yuga, a era da verdade, essa era de ouro. Aí você tem Treta Yuga, que por incrível que pareça, a treta não é a era mais treta. Que é uma era, assim, mais ou menos boa. Você tem a Dvapara Yuga, que é a era dos heróis e tal. E você tem Kali Yuga, que é o salve-se quem puder. É o que a gente tá vivendo agora. Ah, é? É, segundo eles, a gente tá vendo a fase de... A gente vive, então, no... segundo a maior parte dos gurus, a gente vive em Kali Yuga, a era da escuridão e tal. Tem 2 gurus, um deles eu tenho um profundo respeito, vão dizer que a gente já mudou de era. É muito legal essa discussão. Que eles... porque ele diz assim... Nós mudamos de Kali Yuga para Dvapara Yuga, para uma era um pouco melhor. E ele afirma assim, isso aconteceu quando veio a era elétrica e a era atômica. Se a gente parar para pensar um segundo, o mundo de 100 anos atrás, quando ele diz que mudou a era, é outra coisa. Não tinha antibiótico para todo mundo, não tinha energia elétrica, esse podcast nunca aconteceria. Então, se a gente pensar bem, e é o que ele afirma, ele fala, olha... A era logo depois de Kali Yuga não é uma era luminosa, é uma era de pessoas corrompidas, de pessoas egoístas, mas é uma era cheia de facilidades. E, aliás, é uma coisa legal que os indianos falam. Quanto mais luminosa é a era, mais difícil da pessoa se iluminar. Porque a iluminação é uma condição de você transcender ao mundo como as pessoas percebem. Sei. Quanto mais confortável for o mundo, quanto mais cheio de prazeres, menos eu vou querer sair dele. Buscar alguma coisa exato. metafísica. Olha que doido isso, cara. Essa coisa do Sansara também... Mais uma vez tem a ver com Matrix, né? Tem tudo. As irmãs Wachowski beberam muito né, de 2 filosofias para escrever o Matrix. Chama-se Advaita Vedanta e Budismo, né? Claro que é toda uma... Eu falo sempre, né? Que é tipo... Elas fizeram a iluminação parecer a pior coisa do mundo. Porque quando você acorda da Matrix, aquele mundo é uma merda, mano. Come uma gororoba. É aquele mingau sujo, aquelas roupas de saco de estopa. Me deixa dormindo, pelo amor de Deus. Eu não vou querer atingir a iluminação nunca. Você tá maluco, me deixa aqui plugado. Nossa Mas senhora. a iluminação, segundo o hinduísmo, é uma coisa boa. É uma coisa que você... Não é uma coisa de... abdicar de tudo. Não, é ao contrário. Sozinho. É o contrário. Olha, tem um mestre muito legal, Baduri Mahashaya. A história dele é muito bonita, assim. Dizem que ele era muito rico. Isso ele viveu no primeira metade do século XX. Tem até... Acho que não dá pra pôr... Imagem? Imagem. Dá sim. O que ele procura? Baduri Mahashaya. Nossa! Facinho! Baduri Mahashaya. B-A-D-H-U. Ela não pode ajudar? Ela pode, sabe? Pode. Ajuda o Lênin. Esse cara aí, ele era muito rico e ele virou um yogi, ele virou um praticante de yoga e fez um voto. Ele ficava a maior parte do tempo dentro da casa dele em meditação profunda. E aí uma vez um discípulo disse para ele assim... Nossa, o senhor realmente é um grande renunciante, o senhor é um grande yogi, porque o senhor renunciou a grandes fortunas para fazer isso aqui. Ele disse, vocês estão entendendo tudo errado. Os renunciantes são vocês. Eu abri mão de alguns brinquedos materiais em troca de uma herança divina, de felicidade incomensurável que nunca se esgota. E vocês estão aí se distraindo com seus brinquedos. E você fala assim, nossa, isso muda a perspectiva. Com certeza. Iluminação eu estou no mundo sem ser do mundo. Eu participo de todas as coisas, eu vivo com as outras pessoas, mas a minha consciência sabe quem eu sou. Ela não está contida em Guilherme ou Vilela, ela está contida em um espaço de presença, de lucidez e de contato com uma felicidade que nunca acaba. Isso é iluminação, se é que é possível descrever.